Bom dia. Hoje, segundo dia da semana. Hoje aqui em Limeira é feriado, né? Dia da cidade, aniversário da cidade. Queridos, continuando aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 2, nós vamos ver do versículo 14 até o 22, nós falamos no versículo 13 ontem, não é? E lendo aqui essa carta de Pedro, essa epístola de Pedro, dá a impressão que Pedro está olhando a situação no Brasil e escrevendo a epístola, querido. A impressão que Pedro está olhando e está na Jovem Pan fazendo a reportagem. Mas vamos ler aqui, e eu clamo à igreja, querido. Clamo, orem pelo nosso país. Orem pela nossa nação. O único caminho que a gente vê, a solução para o nosso país é a oração. A igreja buscando o clamor do Senhor em arrependimento, unida num só corpo, o corpo de Cristo, clamando e prostrando aos pés do Senhor. A partir do versículo 14, assim, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Olha o que Pedro está falando, querido. Os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Bossor, que amou o prêmio da injustiça. Mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Eles são fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, engodam com as concupiscências da carne, com dissoluções aqueles que se estavam afastados dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhe o que por verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro da lama. A palavra do nosso Deus não é brincadeira, queridos. A palavra do nosso Deus é algo profundo que vai lá no mais profundo do nosso ventre e nos leva a ter uma direção, leva a um arrependimento do que tem acontecido no nosso meio. Nós vemos que a palavra do Senhor diz que o conserto, o julgamento vai começar pela casa de Deus. E nós vemos isso acontecendo. No Brasil, foi considerado a maior nação cristã e hoje a gente está passando o que está passando. Nós vemos aqui Pedro relatando aqui a igreja que estava dispersa, porque eu creio que estava acontecendo situações semelhantes, porque senão não teria escrito isso. Ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo e hoje trazendo para nós que Deus, querido, ele já sabe o início, o meio e o fim, já conhece tudo, tudo está diante dos olhos dele. E nada pode ser percebido, nem sequer uma fagulha de areia
diante dos olhos do Senhor que ele não conheça, que ele não saiba. E ele está dizendo que tendo os olhos cheios de adultério, cheio de adultério. Tudo aquilo que corrompe, querido, a plenitude da glória do nosso Deus. Tudo é adultério. Tudo é adultério. Engodando as almas, ou seja, manipulando pessoas. Engodar as almas é manipular pessoas, querido, com uma falsa verdade. Só que a gente vê que chegou um momento que a falsa verdade não consegue mais enganar. Nós vemos que hoje existe uma situação de poder arbitrário dominando o mundo, indo contra os princípios cristãos, indo contra tudo aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós. É importante a gente voltar, a igreja voltar ao início de tudo. E às vezes a gente para um pouco diante de uma palavra dessa, aquilo que eu estou aqui na mídia, eu não sei onde pode chegar essa palavra. A mídia hoje não tem limite, não tem distância. Então eu gostaria de falar tudo que está aqui, mas eu vou me reservar um pouco. Eu quero chamar a atenção da ti que é temente ao Senhor. Amigos, vocês que exercem ministério, também aqueles que não exercem ministério. Não importa. Aquilo que o Senhor disse que Jesus disse, vigia e ora. Temos que vigiar e orar. E Paulo fala no livro de Éfeso, a nossa luta não é carne e sangue, é principal potestade nas regiões celestiais. Nós estamos numa guerra, queridos. Nós estamos numa guerra e não é brincadeira. Não é brincadeira. Um soldado não pode militar em seu favor. O soldado tem que andar junto com o exército, junto com o batalhão. O soldado tem que ouvir a voz do seu comandante e caminhar segundo a direção do seu comandante. Então a igreja hoje, querido, é o corpo de Cristo, a igreja é o exército de Deus aqui na terra. A partir do momento que a gente começa a se unir em oração e clamor, as coisas começam a serem mudadas. Nós temos exemplos claros de tudo isso na Bíblia. Situações que Israel viveu, o povo de Deus viveu, quando clamaram ao Senhor de todo o coração, Deus ouviu o clamor do seu povo. Se nós nos unirmos, Deus vai ouvir o clamor da igreja. Eu creio que vai subir como lavaredo de fogo diante de Deus o nosso clamor. Eu tenho feito todas as sextas-feiras aqui. Não tem ninguém presencial, não ser eu. Tem duas irmãs que participam comigo online. A gente convoca as pessoas para oração, mas ninguém dá atenção. Ninguém dá atenção. Infelizmente, ainda está assim. As pessoas estão preocupadas com o seu bel prazer, com o seu umbigo, olhando para si mesma. Cada uma dá uma justificativa de alguma coisa. Tem isso para fazer, tem aquilo para fazer, estou cansado, enfim. E é online. Não precisa nem sair tirar, sei, claro, não tem nem a bunda da cadeira. Ali online. Mas não participam. Cada um dá uma justificativa. Agora, que ele vai chegar um momento que a gente não vai ter mais para onde correr. Então, eu quero desafiar a ti, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que tem acompanhado comigo semana. Pega essa palavra, medita profundamente essa palavra. Medita profundamente. Pede para o Espírito Santo trazer a revelação. E segundo o que está aqui relatado,
Comece a buscar o Senhor, não por interesse próprio, mas pela coletividade de nossa nação. Orando por pessoas que foram condenadas inocentemente. Inocentemente condenadas. Que Deus possa estender as mãos, assim como livrou Israel lá do Egito, numa pressão terrível, Ele possa livrar hoje a nossa nação. Que a semana seja uma semana de resposta de oração, uma semana de busca do Senhor. Buscar o Senhor de todo o coração, querido. E quando for para a igreja, vai com o coração pronto, não para pedir mais, mas para entrega. E clamar ao Senhor pela família, pela igreja e pela nação. Que o Senhor te abençoe, seja uma segunda-feira abençoada, em nome de Jesus.